Imagine só, você dirigindo por uma estrada deserta de madrugada, só o motor para cortar o silêncio. De repente, o carro morre. As luzes dão aquela piscada sinistra e o frio aumenta do nada. Será que é pane ou algo de outro mundo? Hoje, vamos mergulhar no mundo dos carros malditos, veículos marcados por tragédias e assombrações. Carros que acabaram absorvendo as energias ruins dos eventos que presenciaram. Prepare-se para histórias de arrepiar, daquelas que te farão pensar duas vezes antes de entrar em um carro desconhecido de noite. Vamos nessa! Nossa primeira parada nos leva a 1955, um ano marcado por tragédias e mudanças. Quando Hollywood se despedia de James Dean, um dos seus astros mais promissores e carismáticos. Dean, apaixonado por velocidade e adrenalina, tinha um Porsche 550 Spider, que ele apelidou carinhosamente de Little Bastard. Este carro não era apenas um veículo, mas uma extensão de sua personalidade rebelde e ousada. No dia 30 de setembro, em uma fatídica tarde, Dean bateu de frente com outro carro e morreu na hora. A notícia chocou o mundo e deixou seus fãs desolados. Mas a história do Little Bastard não termina aí. O carro, assim como seu dono, parecia estar destinado a uma existência trágica e misteriosa. Antes mesmo do acidente, o carro já tinha fama de dar azar. Mecânicos que trabalhavam nele relatavam eventos estranhos e inexplicáveis. Ferramentas se moviam sozinhas, parafusos se soltavam do nada, e uma sensação de desconforto pairava no ar. Depois do acidente, a tragédia continuou acompanhando o Little Bastard. O carro parecia carregar uma maldição que afetava todos que se aproximavam dele. O motor foi parar em outro carro de corrida, e o piloto também morreu em um acidente. A coincidência era perturbadora e alimentava ainda mais a lenda. Os pneus foram vendidos para um cara que sofreu um acidente gravíssimo. Era como se cada peça do carro carregasse um fragmento de sua maldição. A lenda do Little Bastard se espalhou rapidamente, e muita gente acredita que o carro estava amaldiçoado. Histórias de azar e tragédia seguiam o carro onde quer que ele fosse. Tem gente que jura que o carro absorveu a energia do Dean, enquanto outros acham que o espírito dele ainda ronda o seu xodó. A aura de mistério e superstição em torno do Little Bastard só crescia com o tempo. O paradeiro do Little Bastard é um mistério até hoje. Alguns dizem que ele foi desmontado, enquanto outros acreditam que ele ainda está inteiro, escondido em algum lugar. Será que ele ainda está por aí, esperando a próxima vítima? A lenda do Little Bastard continua viva, intrigando e assustando aqueles que ousam se aproximar de sua história. Nossa próxima parada nos leva ao mundo do crime organizado, com o chefão Al Capone. Capone tinha um Cadillac 1928 blindado, que ele usava para fazer seus negócios escusos. Depois que o Capone foi preso, o Cadillac mudou de dono várias vezes, mas a sombra do mafioso parecia perseguir o carro. Começaram a surgir histórias de eventos sinistros, sons de tiros, vozes sussurrando ameaças. Teve gente que jurou de pé junto ter visto uma figura fantasmagórica no banco de trás. Seria Al Capone, sem conseguir descansar em paz, condenado a vagar para sempre dentro do Cadillac? Muitos acreditam que o carro está impregnado da energia pesada do Capone. Seja qual for a explicação, esse Cadillac é muito mais do que um simples carro. É um lembrete assustador de que alguns objetos carregam um legado de terror. Nossa próxima história nos leva para as estradas desertas dos Estados Unidos, onde o silêncio da noite é quebrado apenas pelo som do vento e o farfalhar das folhas. É aqui que um Ford modelo T de 1920 parece desafiar a morte e o tempo, tornando-se uma lenda viva. Em 1930, Archie Perkins e sua esposa sofreram um acidente terrível. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Devastado pela perda,
Perkins decidiu vender o carro, acreditando que se livrar do veículo traria algum alívio. Mas o destino tinha outros planos para o possante. Pouco tempo depois, moradores da região começaram a relatar avistamentos estranhos. O modelo T foi visto andando sozinho pela estrada onde o acidente aconteceu, como se tivesse vida própria. Alguns juraram ter visto o fantasma da esposa de Perkins sentado no banco do passageiro, olhando melancolicamente pela janela. A notícia do carro fantasma se espalhou rapidamente, atraindo curiosos e caçadores de fantasmas de todos os cantos do país. A pequena cidade se tornou um ponto de encontro para os amantes do sobrenatural. Várias teorias surgiram para explicar o fenômeno. Alguns acreditavam que o espírito da esposa de Perkins estava preso ao carro, incapaz de seguir em frente. Outros sugeriam que o próprio Perkins, consumido pela culpa e tristeza, estava assombrando o veículo, tentando se reunir com sua amada. Com o tempo, o modelo T de Perkins virou uma lenda na região, um símbolo de amor eterno e tragédia. A história do carro assombrado serve como um lembrete sombrio de que a morte não é sempre o fim da linha. Às vezes, o passado se recusa a ficar enterrado. Algumas estradas e carros guardam segredos macabros, histórias que desafiam a lógica e a razão. E algumas lendas, como a do carro assombrado de Archie Perkins, nunca morrem, continuando a fascinar e aterrorizar gerações. Nossa próxima parada é aqui mesmo no Brasil, para conhecer a lenda do Camaro Amarelo de São Paulo. Este carro, que se tornou um ícone, é mais do que apenas um veículo. É uma história viva que percorre as ruas da cidade. Na década de 1980, um Camaro amarelo, zerado, chamava a atenção por onde passava. Mas o que ninguém sabia era que o carro escondia uma maldição. Este carro, com seu brilho e potência, era o sonho de muitos, mas acabou se tornando um pesadelo para todos que o possuíram. O primeiro dono, um jovem cheio de marra, morreu em um acidente trágico e misterioso. A cidade ficou chocada, mas isso era apenas o começo da história sombria do Camaro Amarelo. O carro foi todo reformado e vendido de novo, mas todos os donos seguintes também morreram em acidentes. Cada novo proprietário acreditava que poderia domar a fera, mas todos encontraram o mesmo destino trágico. Testemunhas contavam ter ouvido o barulho de pneus cantando antes dos acidentes e alguns até viram uma figura fantasmagórica no banco do passageiro. Esses relatos só aumentaram o mistério e o medo em torno do carro. A história do Camaro Amarelo amaldiçoado se espalhou e virou lenda urbana. As pessoas começaram a evitar o carro, e ele se tornou um símbolo de má sorte e tragédia. Muita gente acredita que o espírito vingativo do primeiro dono está preso no carro. Dizem que ele busca vingança e que sua presença é sentida por todos que se aproximam do veículo. Outros acham que o Camaro é um portal para o mundo espiritual. Acreditam que o carro é uma passagem entre o nosso mundo e o além, e que aqueles que o dirigem estão destinados a cruzar essa fronteira. O Camaro Amarelo se tornou um símbolo de tragédia e terror em São Paulo. Sua presença é um lembrete constante dos perigos que podem estar escondidos nas coisas mais inesperadas. Um lembrete de que algumas máquinas são muito mais do que metal e gasolina. Elas carregam histórias, emoções e, às vezes, maldições que desafiam a lógica e a razão, e que algumas maldições são para sempre. Mas a gente continua, sempre em busca de novas histórias e mistérios para desvendar. Afinal, é isso que nos move. Nossa última parada nos leva a Berlim para conhecer a Kombi amaldiçoada. Nos anos 70, essa Kombi foi comprada por um assassino em série. A van era usada para transportar as vítimas e também era o palco dos crimes. Depois que o assassino foi preso, a Kombi foi leiloada. O novo dono começou a ter pesadelos horríveis, revivendo os crimes. Ele ouvia gritos e sentia cheiro de sangue. Tentou se livrar da van de todas as formas, mas ela sempre voltava. Desesperado, tentou botar fogo na Kombi,
mas ela não queimou. A Kombi amaldiçoada virou lenda em Berlim. Hoje, ela está em exibição em um museu, um lembrete do seu passado sinistro. Dizem que a maldição ainda está ativa. E assim, terminamos. E assim termina nossa jornada pelos carros amaldiçoados. Histórias de tragédias e eventos inexplicáveis que desafiam a lógica. Carros não são apenas máquinas, são guardiões de segredos. Da próxima vez que você entrar em um carro usado, lembre-se dessas histórias. Fique atento aos sons do seu carro e dê uma olhadinha no retrovisor. Preste atenção na sua intuição. Se sentir um arrepio ou seu carro começar a agir estranho, talvez seja a hora de pular fora. Porque você nunca sabe quem está te observando do banco de trás. Até a próxima!